Boa tarde a todos, bem-vindos de volta à nossa disciplina de Química Ambiental do curso de Engenharia Civil da Universidade do Estado de Santa Catarina. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as funções orgânicas aminas, amidas e anidridos, sendo essas duas últimas consideradas como funções orgânicas derivadas dos ácidos carboxílicos. Nesta aula, trataremos sobre regras de nomenclatura, principais propriedades físicas e reações químicas envolvidas. As aminas, elas se caracterizam principalmente pelo forte odor que elas têm. O odor dos peixes é característico de uma amina, nesse caso a trimetilamina, que seria uma amina trissubstituída. Ainda, muitas aplicações das aminas levam em consideração tabaco, onde a nicotina também consiste em um grupamento amina. Nesse caso, temos mais de um grupamento amina. Temos uma amina dentro de um ciclo aromático e também uma amina aqui com apenas duas substituições dentro de um ciclo como heteroátomo. Ainda, as aminas são muito utilizadas principalmente pela indústria farmacêutica na síntese de diversos medicamentos. E um desses medicamentos com base no grupo funcional amina é a morfina. A morfina, na verdade, é um medicamento oriundo da semente de papoula, que é um vegetal, e essa semente de papoula é rica nesta amina aqui, nesse grupo funcional, que além do grupo funcional amina, também possui grupos funcionais de hidroxilas e também de fenóis, assim como de éteres. Ainda, nosso corpo humano sintetiza várias aminas, né? Como, por exemplo, os aminoácidos. Os aminoácidos, na verdade, possuem um radical amino e também um radical carboxila. Os aminoácidos, então, são base para a síntese das proteínas. Portanto, dentro do nosso corpo, temos a presença de muitos grupamentos funcionais amina. Algumas drogas também são baseadas nesse grupamento funcional, como, por exemplo, a cocaína, que é representada por essa fórmula molecular aqui. E, conforme eu já mencionei para vocês, as aminas são base para a formulação de diversos medicamentos, como, por exemplo, o cloroidrato de fluoxetina, que é um antidepressivo e ansiolítico, né, muito utilizado no tratamento da depressão, da ansiedade e síndromes do sono, e ele também é um antidepressivo com base no grupamento funcional amina, né? Nesse caso, representada por esse grupamento funcional aqui. Temos uma amina, nesse caso, de substituída. As aminas, elas são substâncias orgânicas derivadas da amônia, que é o nosso NH3. Nesse caso, a substituição é realizada através de substituição de alquilas de hidrogênios por alquilas. Então, no caso, a molécula de amônia tem alguns de seus hidrogênios substituídos por alquilas. Quando nós temos uma substituição de apenas um radical alquila, dizemos que a amina é monossubstituída. Quando ela é substituída por dois radicais alquila e permanece com um hidrogênio, dizemos que ela é dissubstituída. E com três radicais alquila, ela fica trissubstituída. Então, da mesma forma como a amônia, né, nós temos uma geometria muito semelhante, né? Esse par de elétrons do nitrogênio repele, então, essas ligações, tanto para a amônia quanto para a amina, e dessa forma nós temos uma geometria piramidal trigonal, devido a essa repulsão desse par de elétrons que sobra do nitrogênio. Nesse caso, o nitrogênio, tanto para a amônia quanto para a amina, é hibridizado em uma hibridização sp3. A estrutura de uma amina, portanto, né, e o grupamento funcional é representado por um átomo de hidrogênio ligado a um ou três grupamentos alquila, né, com essa geometria piramidal trigonal devido à repulsão ocasionada pelo par de elétrons. Então, aqui temos um pouco das classificações das aminas, de acordo com o número de substituintes. A amônia, então, seria a molécula base para a formação das aminas, 3 substituições de hidrogênio para o átomo de nitrogênio. Uma amina primária, ou uma amina monossubstituída, é aquela que possui apenas uma substituição de alquila. A secundária possui 2 substituintes de alquila,
mantendo então uma ligação com o hidrogênio, e a amina terciária não possui nenhuma ligação com o hidrogênio, ou seja, ela é trissubstituída por radicais alquila. Essas diferentes configurações das aminas levam então a diferentes propriedades físicas envolvendo essas funções orgânicas e da mesma forma a diferentes reatividades. Em relação às regras de nomenclatura das aminas, as aminas primárias, elas seguem a regra de nomenclatura a seguir. O sufixo da amina é adicionado ao nome do substituinte alquílico. O carbono 1 sempre vai ser o carbono mais próximo do grupamento amina, ou onde esse grupamento amina estiver ligado. Aqui vejamos alguns exemplos. Essa regra, reiterando, é uma regra somente válida para as aminas primárias. Nos slides posteriores, nós vamos ver que as aminas secundárias e terciárias se nomeiam de formas diferentes. Então, pessoal, a metilamina, por exemplo, é uma amina monossubstituída, uma amina primária, onde nós temos um grupamento amina e um radical metil. Portanto, a nomenclatura proposta pela IUPAC é metilamina. Da mesma forma, quando temos uma amina ligada a um radical etila, nós temos então que o nome dessa molécula será etilamina. Aqui temos novamente um exemplo de uma amina primária ligada então a um ciclohexil. Lembrando que os alcanos correspondentes, os cicloalcanos, eles são sempre nomeados para uma nomenclatura de amina como um substituinte, Então, etilamina, ciclohexilamina para o caso desta molécula. Então, ainda se substitui a terminação do hidrocarboneto principal pelo sufixo amina, quando temos, no caso, uma molécula com mais substituições. Nesse caso, nós temos que o carbono 1 vai ser o carbono onde a amina está ligada, e dessa forma o carbono 4 desse ciclohexano fica dissubstituído, 2 radicais metila. Dessa forma, a cadeia principal se chamaria 4,4-dimetilciclohexano, e ela vai ser trocada, então, essa nomenclatura para mostrar onde está a amina por 4,4-dimetilciclohexanamina. Tá, pessoal? Então, é assim que se faz a nomenclatura de moléculas mais substituídas. Quando a amina aparece como um substituinte, visto que ela é uma das funções orgânicas com uma prioridade bem baixa para a nomenclatura, A gente viu algumas das prioridades, como, por exemplo, a grande prioridade dos ácidos carboxílicos em detrimento a outras funções orgânicas. Nesse caso, então, quando a amina ela aparece como um substituinte, ela leva a denominação amino. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, nessa molécula nós temos 2 substituintes amino numa função de ácido carboxílico. Então, o grupo funcional principal é um ácido carboxílico ligado a um ciclobenzeno. Sabemos que a numeração, quando temos um ácido na cadeia, precisa começar pelo ácido e de forma a tornar os radicais, então, com a menor numeração possível. Dessa forma, os carbonos 2 e 4 assumem, então, como 2 substituintes do grupo amino. Dessa forma, a nomenclatura para essa molécula fica ácido 2 e 4 diamino benzoico. Então, nós temos a utilização das aminas como substituinte. Ainda aqui uma cadeia não aromática, pessoal? Aqui nós temos um grupo funcional cetona. A cetona também é prioridade em relação às aminas. Sabemos que a enumeração de uma cadeia com cetona precisa começar da extremidade mais próxima da carbonila. Dessa forma, a amina aparece ligada ao carbono 4. Assim, a nomenclatura dessa molécula fica 4-amino-2-butanona. Para que a gente não erre as nomenclaturas quando a amina é substituinte, vale lembrar que nós precisamos ter em mãos aquela tabelinha das regras de prioridade, pessoal? Para as aminas secundárias e terciárias, nós temos algumas diferenças. Temos principalmente a existência de 2 nomes, o nome sistemático proposto pela IUPAC e também o nome comum. No nome sistemático proposto pela IUPAC, usa-se o indicativo N para designar os substituintes ligados ao átomo do nitrogênio. O menor ligante é sempre aquele que é assumido como substituinte, enquanto o maior é designado pelo nome do hidrocarboneto correspondente, substituindo-o por amina. Já o nome comum, ele se difere um pouco. Se designam os grupos orgânicos ligados ao grupamento como substituintes.
Todos aqueles, então, que estão ligados ao nitrogênio são nomeados como substituintes, como, por exemplo, um etil, um fenil, um propil, seguidos da palavra amina. Vejamos agora alguns exemplos. Então, aqui nós temos uma amina dissubstituída, né, uma amina secundária. Os substituintes dela são um metil e um etil. Logo, o nome comum dela, seguindo a ordem alfabética, seria etilmetilamina. Já pela IUPAC, nós precisamos demonstrar, então, o menor ligante ligado ao nitrogênio, como um substituinte, e o nitrogênio ligado a uma cadeia de um hidrocarboneto, né, pessoal? Como a gente pressupõe que sempre esse nitrogênio está ligado no carbono 1 desse hidrocarboneto maior, a gente não precisa enumerar. Mas, se não fosse o caso, deveria enumerar, então, indicar onde esse N está ligado. Nesse caso, o menor substituinte ligado ao nitrogênio é o metil. Logo, nós colocamos o N-metil-etanamina. Então, essa é a nomenclatura proposta pela IUPAC, a nomenclatura padrão. Agora, vejamos um exemplo de aminas terciárias. Nesse caso, nós temos 3 substituintes, um metil, um etil e um propil. O nome comum, utilizando substituintes, fica etilmetilpropilamina. Já o nome da IUPAC ficaria N-etil, N-metil, 1-propanamina. Então, indicando que esse nitrogênio está ligado ao carbono 1 da cadeia de hidrocarboneto maior de todos os ligantes dessa amina. Então, o N-etil, N-metil, então vai representar quais são os ligantes do nitrogênio. Mais alguns exemplos. Quando temos 2 substituintes iguais ligados, nesse caso nós temos 2 etila, né? Então, o nome comum dessa molécula seria dietilamina. Aqui temos um erro, pessoal, é dietilamina. Enquanto que o nome proposto pela IUPAC seria N-etiletanamina. E agora, mais um exemplo de uma amina secundária, né? Nesse caso, a nossa amina secundária não está ligada no carbono 1 da cadeia principal. Por isso que nós precisamos indicar em qual carbono o nosso nitrogênio está ligado. O substituinte ligado ao nitrogênio, nesse caso, é o etil, logo utilizaremos o nome N-etil e indicaremos onde esse N-etil está ligado na cadeia principal, né? Que seria do carbono 3, visto que a gente começa a numeração do carbono mais próximo à ligação com o nitrogênio. Logo, a nomenclatura proposta pelo IUPAC para esta cadeia seria N-etil 3-hexanamina, visto que nós temos 6 carbonos aqui. Ou então, N-etil-hexan 3-amina, né, indicando a numeração onde está ligada o nitrogênio diretamente, então, aqui dentro da nomenclatura. Agora, vejamos um exemplo de uma amina ligada a um ciclo, né? Nós temos que esse ciclo ele é substituído, além da amina, né? Ele é substituído por um etil. E lembrando que a gente sempre precisa seguir a ordem alfabética nas nomenclaturas. Logo, a gente precisa começar com o etil, visto que o que está ligado à amina, nesse caso, é um propil, né? O etil, então, E vem antes do P, ele vai aparecer primeiro na nomenclatura. Dessa forma, a gente começa a numeração da cadeia principal pelo carbono ligado à nossa amina, né? Se isso for possível, nesse caso não seria possível, né? Mas se isso for possível, é assim. Então, o carbono 1 seria o carbono onde está ligada a nossa amina e o carbono 2 onde está ligado o nosso etil. Logo, então, a nossa nomenclatura para essa molécula fica 2-etil, N-propil, visto que nós temos um propil ligado ao nitrogênio, ciclohexanamina. As arilaminas são os grupos aminos ligados diretamente a um anel benzênico, né? Por exemplo, a anilina. A anilina é uma substância muito utilizada como corante, né? É um corante vendido comercialmente. Então, a anilina nada mais é do que um grupamento amina, uma amina primária ligada a um ciclo benzênico. O nome sistemático dessa molécula é benzanamina. O nome comum para uma amina dissubstituída, ou seja, uma amina secundária ligada a um ciclo benzênico, seria N-metilanilina, né? Visto que é uma variação da anilina, enquanto que o nome sistemático é N-metilbenzenamina.
Por fim, aqui temos uma anilina substituída, né, com o metil. O nome comum utilizado para essa molécula é p-toluidina, enquanto que o nome sistemático é 4-metilbenzenamina, né? Nós temos então o carbono 1, aquele carbono ligado ao nitrogênio da amina. E ainda, além das aminas ligadas a ciclos benzênicos, nós temos as aminas heterocíclicas, ou seja, aquelas aminas que estão dentro de um ciclo, né, substituindo um carbono. Uma dessas aminas a gente já estudou bastante, que é a piridina. A piridina é utilizada como agente oxidante para inúmeras reações de oxidação. Também temos o pirrol e também temos a quinolina, que seria, né, 2 ciclos benzênicos condensados com o substituinte de nitrogênio. Nesse caso, né, aqui nós temos uma amina secundária, aqui também e aqui também. Em relação às propriedades físicas das aminas, as aminas primárias e as aminas secundárias, por elas possuírem nitrogênio ligado a hidrogênio, elas são capazes de fazer ligações de hidrogênio com elas mesmas, enquanto que as aminas terciárias, visto que elas não possuem ligações de nitrogênio com hidrogênio, elas fazem interações intramoleculares mais fracas, como as dipolo-dipolo. Então, as aminas terciárias só fazem ligações de hidrogênio com solventes polares próticos, como água, álcool, ácido carboxílico, que são aqueles solventes que possuem oxigênio ou nitrogênio ou flúor ligado a hidrogênio. Mas com elas mesmas, elas não são capazes de fazer interações de hidrogênio, né, ligações de hidrogênio. Por essa razão, nós temos que os pontos de ebulição das aminas terciárias são bem menores que os pontos de ebulição das aminas secundárias, que são menores que os pontos de ebulição das aminas primárias. Por quê? Porque as aminas primárias têm uma maior possibilidade de ligações de hidrogênio com elas mesmas do que as aminas secundárias, né? Nós temos 2 hidrogênios ligados ao átomo de nitrogênio, em detrimento a apenas um hidrogênio no caso de uma amina secundária. Então, aqui nós temos uma representação das interações de hidrogênio realizadas por uma amina, nesse caso, uma amina secundária, né, pessoal? Então, a amina está ligada a 2 radicais alquila, né, e um hidrogênio. Esse hidrogênio de uma molécula interage com o nitrogênio da outra molécula e assim sucessivamente. Sabemos que as ligações de hidrogênio, né, são as interações intramoleculares mais fortes da química orgânica. A solubilidade, ela segue o mesmo comportamento dos pontos de ebulição, visto que, né, uma amina primária consegue estabelecer mais ligações de hidrogênio com a água do que uma amina secundária e do que uma amina terciária, né, devido à possibilidade maior de estabelecer mais ligações de hidrogênio. Ainda, as aminas, elas têm uma propriedade física muito interessante, que é o odor característico, conforme eu já mencionei para vocês. As aminas de baixa massa molecular, por exemplo, até 4 carbonos, como todas as outras funções orgânicas que a gente viu até então, elas possuem uma alta solubilidade em água, né? Como eu já falei, devido à possibilidade de ligações de hidrogênio. Ainda, as aminas, elas são as bases mais fortes da química orgânica. E por isso também elas atuam como bons nucleófilos. Quando a gente estudar as reações de substituição nucleofílica, a gente vai entender por que as aminas são bons nucleófilos, né? Então, aqui comparando os pontos de ebulição de uma amina primária, secundária e terciária. Vejam, o ponto de ebulição de uma amina primária, nesse caso as aminas têm massas moleculares semelhantes, né, para poder fazer essa comparação. A amina primária tem um ponto de ebulição de 97 graus, enquanto que a secundária possui de 84 e a terciária de 65. Justamente devido às possibilidades de interações intramoleculares entre as moléculas. Quando comparamos, né, os pontos de ebulição das aminas em relação a outras funções orgânicas, né, a gente vê que elas ainda têm pontos de ebulição um pouco menores que os dos álcoois nesse caso, mas maiores que éteres e bem maiores que alcanos. Lembrando que essas comparações são as comparações entre moléculas de mesma massa molar ou massa molecular semelhantes, né? Então, com o aumento do número da cadeia carbônica, com o aumento do número de carbonos na cadeia carbônica, nós temos um aumento do ponto de ebulição para todas as moléculas orgânicas. Ainda em questão de reatividade das aminas. As aminas, elas não sofrem substituição ou eliminação, né? Elas atuam como bases fortes
e por essa razão elas são grupos abandonadores muito ruins. A gente viu que para sofrer reações de substituição ou eliminação, por exemplo, nós precisamos que o grupo abandonador seja uma base fraca. Como as aminas são bases fortes, é muito difícil de tirá-las, né, dos radicais alquila onde elas estão ligadas, e por essa razão elas não são passíveis de sofrer substituição ou eliminação. Então aqui a gente tem uma comparação entre os pKa's de algumas moléculas orgânicas para verificar qual é a reatividade delas. Por exemplo, quando nós temos um haleto de alquila, nesse caso com um flúor, nós temos um pKa bem baixo de 3,2, né? Nesse caso, então, a base conjugada do flúor, ela é uma base fraca, né? Nós temos um pKa baixo. E por essa razão, o flúor é um bom grupo abandonador. Então, ele é uma molécula, nesse caso, esse haleto de alquila, ele é uma molécula bem reativa. Então, a água, quando nós comparamos, né, o pKa do OH-, nós temos que, então, a base conjugada da água é já uma base um pouco mais forte, então a reatividade dela diminui em relação à comparação de uma substituição por flúor. Ela não é tão fácil de sair dessa molécula, não é um bom grupo abandonador. E assim, quando nós temos, então, um éter, por exemplo, né, que seria um alcóxido, né, uma base conjugada alcóxida, nós temos um pKa bem semelhante ao álcool, né, também uma reatividade moderada, mas quando nós temos uma amina, né, proveniente de uma base conjugada da amônia, nós temos um pKa altíssimo, ela é uma base muito forte. Por essa razão, é muito difícil que ela saia dessa molécula através de uma substituição nucleofílica, e isso torna a amina, então, uma molécula bem pouco reativa, bem menos reativa do que um haleto de alquila, por exemplo. Mas em uma substituição, ela atua como esse agente nucleófilo, ela pode levar o seu substituinte, né, a ser substituído em uma espécie orgânica. Então, conforme eu já mencionei, eles vão atuar como nucleófilos ou bases. Aqui o exemplo que eu falei para vocês, ó. Nós temos então um radical, nós temos um haleto de alquila e nós temos uma amina primária, né, uma amina primária, a metilamina nesse caso. Então, a gente vai ter uma reação SN2, uma reação de substituição nucleofílica de segunda ordem nesse caso. Por quê? Porque nós temos, então, um haleto de alquila primário, né, ligado a um carbono primário. Nós sabemos que para sofrer uma SN1 precisa ser necessariamente terciário. Então, o mecanismo será SN2, uma reação concertada. A amina, então, ela é um ótimo nucleófilo nesse caso, e ela vai conseguir atacar, então, esse carbono, fazendo com que esse bromo seja liberado simultaneamente a esse radical, então, essa cadeia aqui ser ligada a esse carbono. Então, nós temos a formação, né, desse composto aqui, dessa amina intermediária, mais a liberação da base conjugada, né, dessa base fraca. De forma geral, as reações de obtenção das aminas serão categorizadas nessa disciplina em redução de amidas, a gente sabe, né, que a redução de amidas leva à formação de aminas, aminação redutiva de aldeídos e cetonas, então a redução de aldeídos e cetonas com determinados agentes redutores vai levar à formação de aminas, e também redução de nitrocompostos. Vejamos agora esses exemplos. A redução de amidas, então a amida é um grupamento que a gente vai ver mais tarde nessa aula, né? Um grupamento, então, como se fosse uma amida ligada, então, à acila de um ácido carboxílico, é uma derivada de ácido carboxílico, e quando ela é sujeita, então, a uma reação de redução, nesse caso, o agente redutor mais utilizado é o hidreto de lítio e alumínio, ela vai formar uma amina. Nesse caso, as amidas primárias geram aminas primárias, as amidas secundárias geram amidas secundárias. Então, essa reação é dada em meio aquoso. A aminação redutiva de aldeídos e cetonas consiste, então, em reagir uma cetona, um aldeído, com o excesso de amônia, formando, então, um intermediário instável, que vai ser reduzido através do paládio em meio de hidrogênio e vai formar uma amina, né? Nesse caso, nós temos que a amônia, quando
um aldeído ou uma acetona é reagido com amônia, vai levar à formação de uma amina primária. Vejam, nós temos uma amina substituída de 2 hidrogênios e um radical alquila. Quando nós temos essa reação, então, desse composto com a carbonila com uma amina primária, nós temos a formação de uma amina secundária. E quando nós temos a reação com uma amina secundária, nós temos a formação de uma amina terciária. Um agente redutor que pode ser utilizado nesse caso é o cianoboreto de sódio. Vejamos aqui alguns exemplos. Então, a reação de uma acetona cíclica, né, reagindo com uma amina primária. Lembrando, a gente precisa de um meio levemente ácido para que essa reação ocorra. Então, nós temos um intermediário formado, que nesse caso seria uma imina, e quando reagido então com o cianoboreto de sódio, que é um agente redutor, essa imina então vai ser levada a uma amina secundária. Vejam o que eu mostrei para vocês. Uma amina primária leva à formação de uma amina secundária. Então, esse radical aqui, essa carbonila, é substituída por uma amina. Aqui temos a reação de uma amina secundária com a mesma molécula de cetona, né? Em um meio levemente ácido, temos a formação de um intermediário, enamina, né? E utilizando o agente redutor de cianoboreto de sódio, nós temos a formação de uma amina terciária. Por fim, a última técnica de obtenção das aminas é a redução de nitrocompostos. Então, a redução de nitrocompostos consiste na reação de compostos nitro, né, que possuem um radical NO2, com hidrogênio em um meio com paládio, né, com paládio, um agente de paládio, para formar, então, uma amina. Esse grupo substituinte, então, é substituído por uma amina. Nesse caso, nós temos um nitroetano, né, formando a etilamina. Os redutores que podem ser utilizados além, né, do paládio são o tetrahidrito boreto de sódio e também o hidreto de lítio e alumínio. Lembrando que o hidreto de lítio e alumínio só pode ser utilizado, então, para a redução de nitrocompostos alifáticos, ou seja, não aromáticos. No caso de compostos aromáticos, vejamos aqui o exemplo, nós temos o nitrobenzeno reagindo, então, com o hidrogênio, formando a anilina, né, que foi a arilamina que nós já estudamos nos slides anteriores. Em relação à reatividade das aminas, né, como a gente já viu, as aminas elas atuam tanto como nucleófilos quanto como bases. Então, as reações envolvidas, né, que nós vamos trabalhar no escopo dessa disciplina serão a alquilação de aminas, que é uma substituição, onde as aminas elas atuam como nucleófilos, né, que são reações de substituição. Reações com aletos de acila. Nas reações com aletos de acila, que são derivados dos ácidos carboxílicos, nós temos a formação de amidas. E também, por último, as reações ácido-base, quando nós temos a reação de uma amina com um ácido carboxílico, formando um sal de carboxilato de amônio, que quando aquecido dá origem às amidas, né? Aqui a gente já viu quando a gente estudou ácidos carboxílicos, essa reação. Então, primeiramente, a alquilação de aminas, né, pessoal? Também conhecida como a substituição nucleofílica de aletos de alquila. Nesse caso, nós temos, então, um aleto de bromo, né? O bromo é uma base muito fraca, por isso que ele é um bom grupo abandonador, reagindo, então, com a metilamina. A metilamina é um bom grupo nucleófilo nesse caso, né? O mecanismo de reação aqui vai ser SN2, porque o bromo está ligado a um carbono primário. Então, nós temos a formação desse intermediário, como eu mostrei nos slides anteriores, né? E esse intermediário, então, vai dar origem à substituição desse radical alquila aqui, substituição do bromo, no caso, e a ligação dessa amina aqui, né, substituindo o bromo, formando então uma alquilação de uma amina. A gente vai alquilar essa amina, substituir um hidrogênio dessa amina por mais um radical alquila, né? Nesse caso, vejam, nós tínhamos uma amina primária e nós temos a origem de uma amina secundária, né? Esse nitrogênio aqui perde um hidrogênio que vai se ligar com a base fraca, que foi o grupo abandonador, formando o HBr.
Então, a amônia vai gerar aminas primárias dão origem a aminas secundárias, como é o caso desse exemplo, e aminas secundárias dão origem a aminas terciárias. As reações com haletos de acila. Nesse caso, essa reação segue um mecanismo de adição nucleofílica seguida por eliminação. Nesse caso, lembrando que é um haleto de acila, né, um derivado de ácido carboxílico, onde a hidroxila de um ácido carboxílico é substituída por um halogênio. Nesse caso, essa reação ela acontece com haletos de acila clorados, né? Então, nós temos duas moléculas da metilamina, né, que vão acabar substituindo esse cloro. A amônia vai formar uma amida primária, a amida primária forma uma amida secundária e a amida secundária forma uma amida terciária. Nesse caso, né, pessoal, a partir da substituição desse cloro por um grupamento amina, nós temos a formação de um grupo amida, que a gente já vai ver, né? Então, seguindo esta ordem, quando nós temos uma amônia reagindo aqui, nós temos a formação de uma amida primária, né? E assim sucessivamente, a amina primária gera amida secundária e secundária gera amida terciária. Lembrando, né, que esse nitrogênio acaba por perder um hidrogênio nessa reação química. Então, essa reação acontece então porque as aminas são ótimos nucleófilos, né? Portanto, é uma reação SN2. Por fim, as reações ácido-base. Né? Como na química inorgânica, a gente tem uma reação de um ácido com uma base, gerando um sal. Nesse caso, o nosso ácido utilizado é o ácido carboxílico, a base é uma amina e o sal formado é um carboxilato de amônio. Né? Aqui nós temos esse carboxilato de amônio, quando temos essa reação com amônia, nós temos um NH4 aqui formado. A partir do aquecimento do sal de carboxilato de amônio, a uma temperatura de aproximadamente 225 graus, nós temos então a saída de um nitrogênio e a formação de uma amida, nesse caso, né, pessoal? Então, essas reações ácido-base podem dar origem a amidas depois do aquecimento, né, do produto final, com a liberação de água. E agora entramos no segundo grupo funcional estudado nessa aula, que são as amidas. Então, as amidas, elas estão presentes no nosso cotidiano, principalmente quando se trata de fertilizantes agrícolas, como, por exemplo, a ureia. Né? A ureia possui, então, 2 grupamentos N nessa amida. Também, quando pensamos em medicamentos, né? A penicilina, que foi o grande advento do século passado, né? Então, o descobrimento da penicilina está relacionado também à utilização de uma amida, né? A amida, então, marcada por esse grupo funcional aqui, esse grupo funcional aqui. Então, o componente base da penicilina é uma amida. E também, como as amidas são utilizadas para a síntese de diversos medicamentos na indústria farmacêutica, como, por exemplo, os barbitúricos, né? Que são alguns ansiolíticos e indutores de sono. Então, aqui marcados por esse grupamento amida. A amida, ela possui contribuintes de ressonância, e esses contribuintes de ressonância, eles são mais estáveis que os ácidos carboxílicos e os ésteres. Por quê, pessoal? Porque o nitrogênio, ele é bem menos eletronegativo que o oxigênio. Dessa forma, ele consegue acomodar melhor a carga positiva, fazendo que o híbrido de ressonância respectivo da amida, né, do intercâmbio dessa ligação dupla do C com oxigênio, seja bem mais estável. E isso vai afetar muito nas propriedades físicas das amidas. Vejam, aqui nós temos um éster, né? Lembrando, as amidas são derivados de ácidos carboxílicos, nesse caso nós temos a substituição da hidroxila do ácido carboxílico por um grupamento NH, ou NR, né? Então, vejam, o éster, né? Os ésteres, quando nós temos o híbrido de ressonância respectivo, nós temos a acomodação da carga positiva em um oxigênio. Da mesma forma, os ácidos carboxílicos, quando temos o híbrido de ressonância, temos essa acomodação no oxigênio. A gente sabe que o oxigênio é um átomo muito eletronegativo e, por isso, esses híbridos de ressonância, tanto do éster quanto do ácido carboxílico, são muito instáveis. No caso das amidas, como nós temos o nitrogênio como sendo um átomo bem menos eletronegativo que o oxigênio, nós temos uma melhor estabilização dessa carga positiva e, por isso, o híbrido de ressonância da amida, né, os híbridos de ressonância são bem mais estáveis.
Então, as amidas são representadas pelos grupamentos funcionais NH2, NHR ou NR2, substituindo a hidroxila, né, o OH, de um ácido carboxílico. Seria como se fosse uma substituição de uma amida, né, no OH de um ácido carboxílico. Então, a nomenclatura envolvida com as amidas é a amida sem substituinte no nitrogênio, né, ou seja, somente ligada a hidrogênios e ao carbono, ela é nomeada exatamente como um ácido carboxílico, substituindo a terminação oico por amida. Agora, quando temos grupos alquilas ligados ao nitrogênio, eles recebem nome de substituintes, assim como nas aminas. Então, vejamos alguns exemplos. Aqui temos o primeiro exemplo, né, onde temos uma amida sem substituintes alquilas. Nesse caso, nós temos, né, a nomenclatura igual para um ácido carboxílico, somente substituindo a terminação oico por amida. Né? Então, essa molécula respectiva ao ácido carboxílico seria o ácido etanoico, mas como é uma amida, será a etanamida, ou também conhecida como acetamida. Tá? Aqui nós temos uma amida secundária, né, ligada então a um grupamento alquila. Nesse caso, esse grupamento alquila é o etil, né? Então a gente representa por N-etil, e esse N-etil está ligado a uma propionamida, ou então uma propanamida, né? Uma cadeia de 3 carbonos. Seria, né, o respectivo ácido, seria, né, um ácido propanoico, nesse caso, analisando essa cadeia aqui. Agora temos uma amida com 2 substituintes alquila. Então, nós temos 2 substituintes iguais, a gente vai usar exatamente como se a gente fosse utilizar substituintes em uma cadeia de um alcano, né? Nós vamos utilizar NN-dimetilbutiramida ou então NN-dimetilbutanamida, né? Que são uma cadeia com 4 carbonos, a cadeia principal. A enumeração da cadeia carbônica sempre vai começar pelo grupo funcional, pelo carbono do grupo funcional. Né? Então, aqui nós temos a etanamida, aqui nós temos um grupamento cloro em uma cadeia de grupo funcional amida. No caso, o cloro vai estar localizado no carbono 4, visto que o carbono 1 vai ser sempre o carbono do grupo funcional. Então, o nome dessa molécula será 4-clorobutanamida. Aqui nós temos uma amida aromática, né, pessoal? Nesse caso, essa amida aromática é conhecida como benzeno-carboxiamida, lembrem, nomenclatura dos ácidos carboxílicos cíclicos, ou então o nome usual para essa molécula é benzamida. Aqui temos uma amida, né, com 2 substituintes alquila, um deles é o metil, o outro é o etil. Lembrando que precisamos seguir a ordem alfabética, nesse caso o etil vem primeiro. Então, a nomenclatura dessa amida seria N-etil, N-metil, pentanamida, porque temos uma cadeia de 5 carbonos. Por fim, nosso último exemplo, nós temos uma amida com um substituinte que é um ciclohexil, né, pessoal? Então, nós temos N-ciclohexil em uma cadeia de propanamida. Lembrando, mesmo que o substituinte seja maior do que a cadeia principal será essa, né? Porque é essa cadeia que envolve o grupo funcional. As amidas cíclicas, elas também são conhecidas como lactamas, que tem uma nomenclatura bem similar às lactonas. Lembram das lactonas, né, que seriam os ésteres. Só que nesse caso, a gente utiliza a nomenclatura para o nitrogênio como heteroátomo como asa, para designar a presença, né? No caso dos ésteres, a gente utilizava oxa, né? Que seria, então, o indicativo de um oxigênio substituindo um carbono de um ciclo, né? Um oxigênio como heteroátomo. Então, nesse caso aqui, nós temos, vejam, um nitrogênio substituindo o heteroátomo. A enumeração começa pelo carbono ligado ao oxigênio e o nitrogênio ocuparia a posição 2, se ele fosse um carbono. Por essa razão, o nome dessa molécula fica 2-asa-ciclohexanona. Lembrando, as lactamas são nomeadas bem similarmente às lactonas, né? Então, a cadeia principal segue a nomenclatura de uma cetona cíclica, tá bom, pessoal? Então, essa cadeia se chamaria 2-asa-ciclohexanona, lembrando o asa, que é respectiva ao nitrogênio como heteroátomo, ou então, também conhecida como delta-valerolactama.
Agora temos um substituinte num ciclo com 5 carbonos. Nesse caso, nós temos novamente o nitrogênio ocupando a posição 2, e agora o nome dessa molécula fica 2-asa-ciclopentanona, ou também conhecida como gama-butirolactama. Por fim, um ciclo com 4 carbonos, 2-asa-ciclobutanona, nomenclatura igual a uma acetona, como se fosse uma ciclobutanona, ou então o beta-propiolactama. Em relação às propriedades físicas das amidas, elas têm, além das ligações de hidrogênio que elas podem fazer entre elas, no caso das amidas primárias e as amidas secundárias, né, a gente ainda tem a possibilidade de fazer interações de dipolo entre as moléculas, né. Então, a gente tem vários grupamentos funcionais, oxigênio e nitrogênio, que são grupamentos bem eletronegativos que fazem com que essa molécula seja bem polar, né. Então, amidas primárias e secundárias formam ligações de hidrogênio com elas mesmas, enquanto as terciárias fazem dipolo e dipolo. E os maiores pontos de ebulição dessas moléculas em relação a todas as outras funções orgânicas, elas têm os maiores pontos de ebulição, e esses pontos grandes de ebulição são respectivos aos contribuintes de ressonância, né? A gente sabe que os híbridos de ressonância das amidas, eles são bem mais estáveis do que dos ácidos carboxílicos ou dos ésteres correspondentes por causa da carga positiva. Então, nesse caso aqui, a gente tem a representação, vejam, de uma amida, né? Nesse caso, uma amida apenas com hidrogênio e fazendo uma ligação de hidrogênio com o oxigênio de outra amida, contendo apenas um substituinte hidrogênio, mas entre elas, além disso, nesse caso, uma amida sem hidrogênios, né? Uma amida somente com substituintes alquila, aqui então ela faz dipolo-dipolo. E essa ligação de hidrogênio não descarta a formação de dipolo-dipolo entre as moléculas, né? A gente já viu que as moléculas orgânicas, elas não fazem apenas um tipo de interação, né? Principalmente quando nós temos longas cadeias carbônicas. Além das ligações que elas podem fazer, se elas tiverem algum grupo funcional polar, né? Elas ainda podem fazer entre elas ligações de dipolo induzido e dipolo induzido. Da mesma forma aqui, né? Esse nitrogênio pode interagir com esse oxigênio, fazendo uma interação de dipolo-dipolo. Então, aqui temos amidas todas substituídas fazendo dipolo-dipolo. Menores que 4 carbonos, nós temos grande solubilidade em água, e a solubilidade é maior para as amidas que têm mais substituintes de hidrogênio do que para as que não têm substituintes de hidrogênio, né, pessoal? Visto que a gente tem a possibilidade de fazer mais ligações de hidrogênio com a água. Em relação à obtenção das amidas, né, as reações envolvidas pelas amidas. A obtenção das amidas é a partir de reações de cloreto de acila com aminas, que a gente acabou de estudar, né, com reações de cloretos de acila com aminas para a formação de amidas. Aquecimento do sal de carboxilato de amônio, a gente já viu que é a partir de uma reação ácido-base com uma amina reagindo com ácido carboxílico e posterior aquecimento. E também a aminólise, né? A aminólise seria a reação de um éster com uma amina formando uma amida. Então, essa reação também já foi estudada. Em relação à obtenção das amidas, então, já estudamos as principais formas de obtenção. Agora, envolvendo as reações que envolvem as amidas, ou seja, as reações que a amida sofre, nós temos hidrólise de amidas, alcoólise de amidas e também redução de amidas, que nós já estudamos, né, a redução, visto que é uma das formas de obtenção das aminas. Então, o foco da nossa disciplina hoje será as reações envolvendo hidrólise e alcoólise de amidas. As amidas, elas são bem pouco reativas, elas não reagem com íons de haletos, né, álcoois ou água. E o porquê que elas não reagem? Pela mesma explicação do que as aminas são pouco reativas, né? O nucleófilo no caso é diferente, né? As amidas, elas têm um nucleófilo bem mais fraco que o grupo abandonador. É a mesma explicação para as aminas, pessoal. Quando a gente reage uma amina, por exemplo, com um nucleófilo como um íon cloreto, nesse caso, esse nucleófilo é muito mais fraco do que esse grupo abandonador. Para as amidas é a mesma coisa.
Esse grupo abandonador aqui da amida, ele é muito mais forte do que o nucleófilo a ser reagido com ele. E por essa razão, essa reação não vai acontecer. Nós não temos força suficiente do nucleófilo para substituir esse grupo abandonador. Quando nós temos essa reação com o metanol, por exemplo, também não há reação. Esse íon alcoóxido aqui também não é capaz de remover, então, esse radical aqui, né, da amida, visto que ele é um mau grupo abandonador, é uma base muito forte. Com água, a mesma coisa. Então, para reagir, para as amidas poderem reagir, elas precisam ser protonadas. Sendo protonadas, né, ou seja, reagindo num meio ácido, aí elas viram melhores grupos abandonadores porque viram bases mais fracas. A gente sabe que as reações de substituição, para elas acontecerem, a gente precisa de grupos abandonadores que sejam bases fracas. E dessa razão, as amidas só conseguem reagir quando elas são protonadas. A hidrólise de amidas, por exemplo, é um exemplo dessa reação. A gente tem uma reação em meio ácido, né, visto que a gente precisa fazer uma protonação dessa molécula, né? E esse meio ácido, então, vai fazer com que não se precise uma base tão forte, nesse caso, um nucleófilo tão bom, né? Nesse caso, a água é suficiente, a gente tem, então, uma substituição desse grupamento por um OH, né? Que seria a substituição pela base respectiva desse nucleófilo. Então, a reação de hidrólise de amidas, né? Que seria a reação de uma amida com água, vai formar um ácido carboxílico e um sal. Então, lembrando que essa reação requer aquecimento e ácido, meio ácido, que na verdade são os catalisadores, né, dessa reação, aceleram a reação. A alcoólise de amidas, ela segue a mesma lógica da hidrólise, né, mas nesse caso a gente tem a reação de uma amida, que será protonada por um meio ácido em calor, com um álcool. Nesse caso, então, o álcool vai formar um éster, né, vai haver uma substituição nessa molécula aqui, vai haver essa formação do éster mais um sal. Novamente, requer meio ácido e aquecimento. Pessoal, tanto a alcoólise quanto a hidrólise de amidas, ela segue um mecanismo reacional bem típico de todos os derivados de ácido carboxílico, assim como ésteres, aletos de acila, que é um mecanismo de adição nucleofílica seguido por eliminação. Por fim, a última função orgânica que estudaremos na aula de hoje são os anidridos de ácido, que, como o próprio nome já sugere, são funções derivadas dos ácidos carboxílicos. Os anidridos, eles são muito utilizados como resinas e plastificantes na indústria, né? São intermediários para diversos processos produtivos. Um desses exemplos é o anidrido ftálico, que é representado, então, por essa fórmula molecular. Ainda, os anidridos eram os componentes principais dos filmes fotográficos, que hoje já quase não existem, né? Então, os filmes fotográficos eram formados de anidrido etanóico. Eles são derivados dos ácidos carboxílicos e a gente já viu nas reações envolvendo ácidos carboxílicos como é a formação dos anidridos, né? Os anidridos, eles são formados a partir da reação de dois ácidos carboxílicos que perdem água. Os anidridos simétricos, eles são formados a partir de dois ácidos iguais, como é esse caso aqui, né? Nós temos a formação de um anidrido simétrico, e os anidridos mistos são oriundos de dois ácidos diferentes. A nomenclatura dos anidridos simétricos, ela é exatamente igual a de um ácido carboxílico, onde a gente substitui a palavra ácido pela palavra anidrido. Nesse caso, um anidrido proveniente de dois ácidos etanóicos, né, ele vai se chamar anidrido etanóico, né, pela IUPAC, ou então anidrido acético, né, devido ao nome usual do ácido etanóico como sendo ácido acético. Já os anidridos mistos, eles são nomeados de modo a manter os mesmos nomes dos ácidos carboxílicos correspondentes em ordem alfabética, também substituindo a palavra ácido por anidrido. Então, pessoal, a nomenclatura dos anidridos ela é bem simples, né? Ela é bem semelhante à nomenclatura dos ácidos. E aqui temos um exemplo de um anidrido misto. Nesse caso, esse anidrido misto ele é proveniente de um ácido etanóico e de um ácido metanóico, né? Portanto, o nome desse anidrido fica anidrido etanóico e metanóico. O grupo abandonador do anidrido é um íon carboxilato, né? A gente viu nesse slide aqui o que é o íon carboxilato. Esse seria o grupo abandonador. O íon
carboxilato tem um pKa de 5, então ele não é uma base tão forte, né? Então ele é um bom grupo abandonador. Ele é só que os anidridos, eles são bem menos reativos que o cloreto de acila, né? Mas é bem mais reativo que o ácido carboxílico e o éster. E como é que a gente analisa a reatividade, né? A gente analisa essa reatividade a partir do caráter básico do grupo abandonador. Quanto mais básico for esse grupo abandonador, menos reativo, né? Porque a gente não vai ter um nucleófilo capaz de tirar esse grupo abandonador. Então, para ele ser um bom grupo abandonador, ele precisa ser pouco básico, precisa ser uma base fraca, né? E assim ser bem reativo. Então, dos derivados de ácido carboxílico, quando a gente faz uma análise, né, a gente tem que os aletos de acila, no caso o cloreto, né, ele é o mais reativo. Por quê? Porque o cloro, diante de todos os outros grupos abandonadores, né, ele vai ser a base mais fraca. Então, ele é o mais reativo. Os anidridos ocupam a segunda posição. Então, o íon carboxilato tem um pKa intermediário de 5, né? Agora, o éster e o ácido carboxílico, que seriam os grupos abandonadores OR e OH, eles já são bases bem mais fortes. Então, é bem mais difícil de fazer essa retirada desses grupos abandonadores, né? E eles têm pKas bem semelhantes. Enquanto que as amidas são as menos reativas, né, porque são as bases mais fortes quando analisando, então, todos os grupos abandonadores. A obtenção principal dos anidridos, como a gente já viu, é uma reação a partir de dois ácidos. Então, agora em relação às reações envolvendo os anidridos, né, a reação de um anidrido com um álcool, por exemplo, vai formar um éster e um ácido carboxílico. Nesse caso, nós temos a substituição desse íon hidroxilato, né, por esse grupamento desse íon alcóxido, né, desse nucleófilo, que nesse caso é o etanol. Nesse caso, a gente tem a formação de um éster, né, e mais um ácido carboxílico. O nucleófilo, depois de ele perder um próton, ele é uma base mais forte que o íon carboxilato, que se torna um grupo abandonador. Então, de forma geral, pessoal, quando a gente vai analisar todas as reações químicas, pensando em termos de mecanismo, a gente sempre precisa que o nucleófilo seja uma base mais forte do que o grupo abandonador, para que ele possa fazer esse ataque e possa substituir esse grupo abandonador. A gente viu lá nas ordens de reatividade, né, pessoal, que esse íon carboxilato, ele tem um pKa baixo, bem mais baixo do que o íon alcóxido aqui, que seria o substituinte dele. Por essa razão, como é uma base mais fraca, ele é um bom grupo abandonador. E essa reação consegue acontecer, né? Então, nós temos essa substituição, né? Novamente, esse mecanismo aqui é um mecanismo de reação de adição nucleofílica seguido de eliminação. E assim, temos a formação de um éster mais um ácido carboxílico. Ainda, então, pessoal, temos as reações dos anidridos com a água. Acontece de forma muito semelhante do que um anidrido com álcool, mas nesse caso nós temos a formação de duas moléculas de ácido carboxílico, ao invés de uma molécula de ácido carboxílico mais uma molécula de éster. Né? Novamente, a água acaba sendo um nucleófilo bem mais forte, uma base bem mais forte do que o grupo abandonador e um carboxilato para os anidridos, e assim ela consegue fazer esse ataque e substituir esse íon carboxilato, então, pelo OH correspondente, né, sua base conjugada. Então, nesse caso, a água vai atuar como um nucleófilo, e isso é só possível porque a água é uma base mais forte do que esse íon, tem um pKa maior. E ainda, por fim, nós temos a reação dos anidridos com as aminas, né? A gente sabe, né, das nossas aulas com as aminas, que as aminas, elas são bons nucleófilos, são ótimos nucleófilos, são bases bem mais fortes do que o íon carboxilato, né? E assim, elas conseguem fazer essa substituição, né, desse íon aqui, que se torna um bom grupo abandonador, e elas conseguem substituir, formando então uma amida e um sal. Né? A amina vai atuar como nucleófilo, e nesse caso vão ser necessárias duas moléculas de amina para reagir com uma de anidrido. Pessoal, aqui não é peróxido, tá? Aqui é anidrido. Então, duas moléculas de amida para reagir com uma de anidrido. E essa seria a nossa aula, então, sobre essas nossas 3 novas funções orgânicas.